A transcomunicação registrada na investigação no cemitério de São Borja prova mais uma vez que o contato dos mortos com os vivos é real. Difícil para os mais racionais aceitar. Ainda mais difícil para os fanáticos religiosos. Na verdade, o que está por trás dessas posturas céticas, frente aos fenômenos paranormais, é o medo. E se for verdade, como ficamos? Mantendo sua independência inquietante, Rosa Maria Jaques faz novos comentários sobre a transcomunicação pelo celular da servidora do cemitério. Peço permissão ao guardião e salto a energia da morte como proteção. Assim, de detalhe, eu estava conversando com um colega ali, ó. E daí o meu celular começou a digitar sozinho. E daí ele falou alguma coisa. Traz lá uma mensagem. Olha que interessante, né? Eu me arrepiei. Fiquei apavorada porque eu estava conversando com ele sobre se o secretário tinha autorizado, né? Aí ele me disse, não, o prefeito autorizou, está liberado, não tem problema. Que daí a gente estava conversando sobre o assunto. E eu estava com o celular assim, ele começou a escrever. Pode sim. Ó, só que a primeira frase ali, evita, eu acho, ó. Levita daquele que grava tudo aqui. Leva tudo aquilo que grava tudo aqui. Leva tudo aquilo que grava por isso aí. E eu não entendi isso aqui. Entendeu essa última mensagem? Não, daí aqui eu que coloquei pro meu colega, né? Passei pra ele, eu digo, entendeu? Eu digo, ui, aí me assustei, sabe? O celular escreveu sozinho. Deixa eu só explicar, eu entendi. Repete de novo, faz favor aí. Levita daquele que grava tudo aqui. Leva tudo aquilo que grava tudo aqui. Leva tudo aquilo que grava por isso aí. Deixa eu explicar para você. Eu vou dizer uma coisa. Nós não vamos levar nada que está aqui. Nós vamos mostrar. Não vai conosco. Tá, amadinhos? Nós não vamos levar nada. Nem de bom e nem de ruim. E o certo é não tirar, né? Não vamos tirar nada que está aqui. Nós vamos encaminhar quem se... Vamos encaminhar. Tanto é que eu te perguntei, rezam missas aqui? Só no dia da final. Não, mas tem mais que uma. Tá? Então eu entendi o recado, não vamos levar nada. Se quiser, não sei. Seria muito bom. Nossa, gente, é muito importante. Deixa eu filmar o teu celular. Esse fenômeno Só não filmar é o tão celular, fácil detalhe de nele. acontecer. Vocês acham isso um absurdo que não acontece? Não, vem muitos casos a nós que as pessoas têm medo das críticas. Em Porto Alegre, há 30 anos atrás, um psiquiatra famoso, eu não vou dizer o nome porque ele ainda está vivo, ele chegou na minha casa com uma gravação da voz da filha. Só que a filha tinha morrido há 1 ano atrás. E ele escutou, atenda, por favor, atenda. E eles perceberam que essa gravação tinha vindo de um lugar onde eles rastrearam e não conseguiram. Então, essas experiências vêm muito a mim. Em Cuiabá também, uma senhora que tinha um filho que voava com aviões pequenos, até por sinal ele fazia transporte de droga, morreu numa fuga no avião. Ela pegou o telefone e guardou, desligaram tudo. Passou um tempo, ela foi matar a saudade, pegou o telefone do filho e viu que tinha uma mensagem. E tinha uma mensagem do filho, mãe, que saudade. Então, essas coisas acontecem e as pessoas têm medo. Há pouco tempo uma moça falou, está no nosso vídeo, que também recebeu uma comunicação. Por quê? Porque espíritos são energias. Energias são fluxos em movimento. Então, por que eles tocam os aparelhos? Porque tem fluxo. A intensidade do fluxo é um jato que direciona aonde eles precisam, ou para o sensitivo, ou para o aparelho, ou para o telefone, ou para as comunicações telepáticas psicografadas que se fala tanto. Tudo é a mesma coisa, são jatos de energias focados em um processo de comunicação. Interessante.
olha o que eles falaram em outra. Esse túmulo nós encontramos, nós fomos, só não quisemos expor o túmulo dessa pessoa que era espanhola. Então, se preservou o túmulo, o nome, tudo, mas estava lá. E a senhora ficou tão sem jeito para mostrar aquela mensagem. Eu disse, não, tudo bem, nós entendemos, pode falar. Isso que é o sobrenatural. E eu vou dizer uma coisa para vocês, impondo o seu espaço. Faça bem feito, que ele se comunica e ele é automático, ele impõe o seu espaço, Deus da hora que se vá com a leveza do respeito, da integridade e com o paranormal. Contribua com o Caça-Fantasmas Brasil comprando o livro Caça-Fantasmas Brasileiros da editora Planeta, com 30 casos resolvidos e informações inéditas sobre as investigações. E entenda por que estamos relacionados entre os maiores pesquisadores paranormais do mundo. Você encontra o livro nas melhores livrarias de sua cidade. Inscreva-se no canal do Caça-Fantasma Brasil e receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça-Fantasma Brasil. Respeito com o sobrenatural, sem julgar nem afrontar.